vamos falar um pouco sobre a pandemia do Covid-19 ou coronavírus. Eu vou falar sobre a relação das famílias com a pandemia do novo coronavírus ou Covid-19. A pandemia do novo coronavírus obrigou as pessoas a passarem mais tempo em casa com suas famílias. Entretanto, conviver em confinamento por muito tempo com outras pessoas pode ser motivo de conflitos e chegar até a consequência séria como os divórcios. Em entrevista à rede Alesp, a advogada especialista em direito da família, Ana Paula Guimenez, explicou que as separações de casais estão mais frequentes na quarentena, porque agora as situações que se apresentam só podem ser encaradas diretamente. Na primeira atualização de um relatório produzido a pedido do Banco Mundial, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP, destaca que os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril deste ano em 12 países, comparativamente ao ano passado. Feminicídio é o assassinato de uma vítima, mulher, cometido devido ao desprezo que o autor do crime sente quanto à identidade de gênero da vítima. Nos meses de abril, o número de feminicídios subiu de 117 para 143. Segundo o relatório, o estado em que se observa agravamento mais crítico é o Acre, onde o aumento foi de 300%. Na região, o total de casos passou de 1 para 4 ao longo do bimestre. Também tiveram destaques negativos o Maranhão, com variação de 6 para 16 vítimas, que se torna 166,7%. E Mato Grosso, que iniciou o bimestre com 6 vítimas e encerrou com 15. Isso teve um aumento de 150%. Os números caíram em apenas 3 estados: Espírito Santo, menos 50%, Rio de Janeiro, menos 56,6% e Minas Gerais, menos 22,7%. Esses dados são de março a abril. Meu nome é Lucas, sou do ano nono C e vou falar um pouco sobre as condições financeiras das pessoas durante essa quarentena no Brasil. Apesar da divisão próxima entre os posicionamentos pró e anti-quarentena, considerando seus desdobramentos econômicos, a grande maioria dos entrevistados, 82,8%, respondeu ter sido financeiramente impactada pela crise do coronavírus, ou seja, a maioria das pessoas entrevistadas foram bastante impactadas. Destes 38,1 se disseram muito impactados, eram 33% em abril, 22,5% consideravam os efeitos normais. Para uma crise, eram 19,5% e 22,3% poucos afetados. Os que respondeu não ter sido qualquer reflexo financeiro são 15%, enquanto 12,2% não sabem ou não opinaram. O que relata impactos econômicos, os que mais relatam impactos econômicos são os homens, Sou Manuel pessoas entre Júnior, vou 25 falar da saúde e mental das 34 anos, pessoas durante o os que isolamento estudaram até o social. ensino médio, O os estresse é apontado como uma trabalhadores da das PA e os principais moradores do consequências do Nordeste. isolamento social. Isso é a causa das alterações no sono das pessoas. Tem umas que estão dormindo mais horas por dia e outras menos. E também tem influência nas preocupações, nas notícias ruins dos jornais, por exemplo. Outro assunto também importante que devemos tratar é a atividade física. Durante muito tempo parado no isolamento social, cerca de 40% das pessoas praticam atividade física. Esse tempo todo parado, isso prejudica muito a nossa saúde e tornamos mais vulneráveis a esse vírus. Por isso que é sempre importante praticar atividade física em casa durante 1 hora por dia, por exemplo. Isso é muito importante para a nossa saúde e a saúde mental também.
Boa tarde, professora. Eu me chamo Alisson e eu vou falar como está o comportamento das pessoas nessa pandemia. Desde o início da pandemia, e em especial do início das medidas de distanciamento e isolamento social, estamos vendo que cada vez mais colegas da área de ecologia passaram a participar de discussões sobre a situação da pandemia, em diferentes graus. Muitas informações começam a circular sobre a expansão da doença e muitos estão utilizando seus conhecimentos de estatística e computação na análise de padrões e construção de modelos para sistemas complexos, tentando entender o que está acontecendo. Os modelos epidemiológicos básicos partem do mesmo princípio, mas a ideia é que eles estão avaliando não o crescimento da população humana em si, mas de fato a dinâmica de compartimentos dessa população, começando com indivíduos que vão se infectando. No caso da Covid-19, a qual estamos lidando, por exemplo, à medida que o vírus se espalha, o número de pessoas infectadas aumenta e algumas delas apresentam sintomas e, eventualmente, algumas morrem. O parâmetro mais falado é o chamado de RO, que é o número médio o número médio de novas pessoas que cada pessoa infectada é capaz de contaminar, em condições, ideias de transmissão. Mas, por outro lado, parte da população se recupera e se torna imune, de modo que à medida que a epidemia aumenta e mais pessoas vão ficando doentes. O número total de pessoas que podem ser infectadas vai diminuindo. Isso cria o efeito lógico. E, de fato, chega a um momento que há cada vez menos pessoas podem ser contaminadas. Desse modo, a epidemia começa a diminuir rapidamente e tende a desaparecer. Essa é a ideia geral dos chamados modelos de compartimento de classe SIR, de suscetíveis, infectados e recuperados, que têm sido tão usados para mostrar o impacto das medidas de isolamento social, em termos de achatar a curva epidêmica. Desculpa. Esse achatamento ocorre porque, com um maior isolamento e distanciamento social, o RO tende a ser menor, pois o contágio é menor. Assim, a epidemia avança mais devagar, dando mais tempo para que os sistemas de saúde consigam se organizar e ser capaz de receber os pacientes doentes da melhor forma possível.